Olá, eu sou Andriele Antunes e mais um episódio começando do Pode Ser Você. Hoje a gente vai falar sobre resiliência e convido você a assistir até o final desse episódio. Vou pedir para você se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, colocar o seu comentário o que você achou do nosso episódio. Vai ser um conteúdo cheio de valor para você e também agregador. Hoje a gente vai receber Vanessa Faro, jornalista, e vamos falar de resiliência. Ela tem o Instagram Patricinha Casca Grossa. Isso. E ela vai contar um pouquinho mais, mas a Vanessa passou pelo câncer de mama. E a resiliência dela é que eu quero mostrar aqui para vocês. Ela contar um pouquinho da história de vocês e o quanto a resiliência foi importante. Bem-vinda, Vanessa. Obrigada pelo convite, viu? Ai, muito obrigada. Adorei receber esse convite, estar aqui com você nessa nova fase da vida, né? E muito importante a gente estar falando, né, sobre câncer de mama, resiliência e pensamentos positivos, tem altos e baixos. Eu acho que vai ser um bate-papo bem gostoso e importante para algumas pessoas, assim espero. O objetivo do Pode Ser Você é esse, né? É ter um conteúdo leve, mas que traga informação para as pessoas, né? Que possa, algo que estejamos aqui no nosso bate-papo, possa trazer, levar algum tipo de informação para a pessoa, Sim. acender um alerta, um aprendizado, enfim. Então, esse é o objetivo do Pode Ser Você. Eu tenho certeza que sua história e tudo que você, né, construiu aí, vai com certeza, vai contribuir com muitas pessoas, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos falar primeiro, até para quem acho difícil não conhecerem Vanessa, mas vamos falar um pouquinho quem é a Vanessa Faro. Então, eu sou jornalista, acabei me especializando em esporte durante vários anos, trabalhei durante 26 anos na TV Tribuna, afiliada da Rede Globo, da Baixada Santista e Vale do Ribeira, e durante esses 26 anos, creio que uns 23, pelo menos, fui especializada na questão do esporte, e na época cheguei a ser setorista do Santos Futebol Clube pela TV Tribuna, foi a primeira mulher de TV aqui da Baixada Santista a ser setorista do Santos Futebol Clube. Eu brinco, né, que eu costumo dar sorte, dei sorte para o Santos, foi quando o Santos foi campeão brasileiro em 2022, depois em 2024, o Santos voltou, né, a ser campeão brasileiro 2022, depois... Oh, meu Deus, olha, já tô vendo além, gente. Meu Deus, 2002 e 2004, faz tempo, faz tempo. 2002 e 2004, e aí, fora isso, aí depois eu acompanhei vários atletas em Jogos Olímpicos, estive nos Jogos Olímpicos da China, né, de Pequim, em 2008, estive na Grécia também, fazendo reportagens especiais, estive em Mundial de Judô em 2011 na França, Mundial de Tamborel também na França, então fui viajando o mundo fazendo reportagens mais ligadas geralmente ao esporte. E sempre amei o esporte, apesar de nunca ter sido uma atleta. Aí depois, de mais velha, que eu resolvi competir com canoa havaiana, que acabei me apaixonando. Vou contar uma coisa para vocês. Quem me apresentou a canoa havaiana foi a Vanessa. Eu fui remar por causa da Vanessa. Exatamente, é maravilhoso, é muito bom, é uma terapia, né? E é isso, e atualmente eu saí da TV Tribuna em 2000 e a gente está em 2023 agora, final de 2021, então vai fazer um ano que eu estou trabalhando agora na Prefeitura de Santos. Atualmente estou trabalhando na C Mulher, que é Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos, com a vice-prefeita Renata Bravo, e a gente estou aprendendo muito sobre políticas públicas, sobre diversidade, sobre juventude, longevidade, os direitos, né, de todos nós, assim. Então, está sendo bem interessante o aprendizado. Acho que a vida é isso, a gente tem que estar sempre aprendendo. Tanto tempo no esporte, mas a gente não é só uma coisa, né? Então, eu não sou só o esporte. Então, aí surgiu, eu sou jornalista e sou humana, né, que estou aqui aprendendo. Então, isso está sendo bem legal. E a gente fala, né, quando a gente fala de resiliência, querendo ou não, é aprendizado, né? Porque Sim. você ser resiliente é estar aberto a aprender.
Exatamente. Né? Porque se naquele momento você tem uma dificuldade, você vai colocar um aprendizado, né? Você vai ter que exercitar um aprendizado para ser resiliente, né? Eu vejo a resiliência dessa forma. Cada vez que eu preciso ser resiliente, assim, o que eu preciso aprender aqui para passar por isso, né? Eu vejo a resiliência para mim dessa forma. Quando eu tenho que ser resiliente, é esse o momento, tipo, o que eu vou aprender com isso, né? E é aquela história, depois, quando vira um passado, você fala... Eu aprendi tanta coisa com aquilo que eu precisei passar. Às vezes a gente não vê, né? No momento, às vezes a gente não percebe. Às vezes está passando por uma situação complicada, um estresse ou uma depressão. Às vezes a gente não consegue ver ali a luz do fim do túnel, mas depois, quando passa, né? Aí a tempestade, aí a gente vê, nossa, eu aprendi tanta coisa, foi importante para isso, para aquilo, para o meu crescimento espiritual, emocional, que seja. Então, nada na vida é por acaso. Eu sempre costumo falar essa frase, porque realmente tudo tem um porquê. E eu acho que tudo também depende da maneira como a gente encara as coisas. Então, isso muda muito, né? Às vezes o resultado ali na frente. O encarar é justamente, né, o ser resiliente, né? Difícil, difícil, e não é fácil. E nem sempre você vai fazer, né? Nem sempre você vai aceitar aquilo ou vai encarar aquilo de uma forma leve ou de forma, tipo, vai dar tudo certo, né? Nem sempre você vai estar naquele momento. Porque é difícil, né? Mesmo. E a gente tem os nossos altos e baixos, né? Tem dia que a gente tá super bem, tem dia que a gente não tá legal. É normal isso, né? Mas é justamente você saber lidar com isso. Falar assim, não tô legal hoje, mas eu sei que se não for amanhã, daqui a uma semana eu vou estar legal. Né? Então a gente pensar dessa maneira. Pelo menos eu penso assim, e realmente isso tem me ajudado muito na minha vida, no meu caminhar, nas coisas que surgiram na minha vida. E é isso que eu vou puxar ali falando justamente disso. Esse momento, né, quando você descobriu o câncer de mama. Sim. Essa resiliência foi importante. Total. Né? Total. Você tem uma história aí, eu queria que você falasse um pouquinho, né, da sua descoberta, como foi lidar com isso, como foi o processo, e a gente entender toda essa sua resiliência, né? O câncer de mama é uma coisa, assim, que sempre esteve muito presente na minha vida por causa da minha mãe. A minha mãe faleceu devido ao câncer de mama e ela era uma pessoa exuberante, uma pessoa à frente do tempo, uma pessoa de espírito jovem mesmo, muito alegre, muito dinâmica, que conhecia minha mãe, sempre falou, nossa, ela era muito, não é porque minha mãe, ela era muito bonita e era exótica e adorava, ela pensava à frente do tempo. E quando veio o câncer de mama, foi uma paulada na gente, porque era o tipo de pessoa que a gente não imaginava que fosse ter câncer de mama. Sabe aquela coisa que todo mundo fala, tem que amamentar, ela amamentou meu irmão até quase 4 anos de idade, tem que comer, não pode comer carne vermelha, tem que comer coisa natural. Ela era toda natureba, comia as coisas super salada, verdura, legumes, chegou até a ter um bistrô de comida natural, antes de ser moda de comida natural. Ela era bem criativa, chegou a ser, minha mãe foi estilista durante muito tempo, Maria Faro, enfim, ela sabia como viver a vida, mas certas coisas não tem uma explicação. A ou B é isso e aquilo, então não tem explicação. Quem sabe no futuro a gente vai descobrir realmente, olha, essa célula ou isso acabou ocasionando o câncer. A gente não tem como exatamente ainda o ponto onde que muda ali e você acabou desenvolvendo a doença. Ela descobriu em 2007, minha mãe, finalzinho de 2007, faleceu em 2010. E aí, exatamente, dia 16 de julho de 2010, e exatamente 10 anos depois, né, eu estava em casa com a minha filha, e estava vendo uma série, e aí passei a mão, porque lembrei da minha mãe, que estava fazendo aniversário, né, da passagem espiritual dela, e aí eu resolvi, lembrando da minha mãe, passei a mão no seio. E nisso eu senti um nódulo na mama esquerda. Eu falei, gente, isso não estava aqui antes, de jeito nenhum. Então eu posso dizer que o autoexame me salvou, mas não é o indicado. O meu mastologista vive brigando comigo. Vanessa, não é o autoexame. Claro, eu já vi que muita gente foi salva pelo autoexame. Porém,
quando a partir do momento que você já sente o nódulo, o caroço no seu seio, é porque ele já tá grandinho. Não fiquem assustadas, por favor, né? Mas é que o ideal é que você descubra na mamografia ou na ultrassonografia, o exame de rotina, entendeu? Que aí ele tá pequenininho e aí você vai tirar um quadrante, vai fazer um tratamento, não vai precisar de repente fazer uma mastectomia que nem eu tive que fazer. Então, quando eu descobri, né, que logo veio, olha, você tá com câncer de mama, é óbvio que a primeira coisa que eu lembrei foi da minha mãe. E o câncer é uma coisa que é muito pesada, a palavra é muito pesada. Tanto que tem muita gente que não fala, muita né? gente Aquela não doença, fala. né? Exatamente. É aquela doença, né? Minha avó não falava. Minha avó falava aquela doença, aquela coisa, aquela doença, porque as pessoas têm medo mesmo de falar e de atrair, como se fosse, né? Pegasse no ar você falando. Então, e aí eu falei assim, quando eu percebi, né, que eu falei assim, nossa, eu vou passar por tudo que a minha mãe passou, porque a minha mãe, quando descobriu, ela já estava bem adiantado, e ela teve que fazer quimioterapia, radioterapia, ela não se deu bem com a quimio, com a rádio, tem gente que se dá muitíssimo bem. No caso da minha mãe, a gente ainda não ouvia falar dos tratamentos que tem hoje em dia. Então, 10 anos depois, já evoluiu muita coisa. A gente continua com a quimio, continua com a rádio, mas você já ouve falar mais em imunoterapia, em hormonioterapia, que é o que eu faço. Então, você tem outras opções. E quando a minha mãe descobriu, era químio e rádio e já ponto. Direto, né? Já era direto, era o que os médicos usavam mais. Então, e ela, de repente, seria uma paciente que iria para uma imunoterapia, uma hormonioterapia, enfim, depende. Porque eu também fui aprender depois que você não tem só um tipo de câncer de mama, porque às vezes a gente acha que só tem um tipo, que nem o tipo de câncer de mama da minha mãe foi diferente do meu tipo de câncer de mama. Então, quando você sofre na pele é que você vai descobrir essas coisas. A minha mãe foi o chamado tumor de Paget, que aquela atriz Patrícia Pilar teve, inclusive, tá linda, maravilhosa, continua aí viva, ela fez o tratamento, a Patrícia Pilar com químio, rádio, e o dela deu certo, da minha mãe já não deu, começou no bico do seio, eu até sempre faço questão de falar que se você sente uma coceira no bico do seio, uma vermelhidão no seu seio, um inchaço, alguma coisa que, ou então uma protuberância que não estava antes, ou então se o bico do seio vai para dentro, qualquer coisa que você note diferente, você procure o médico, porque pode ser um sinalzinho, olha, tem alguma coisa que não tá legal aí, então é melhor você procurar antes do que tratar depois. Sim. Né? Porque tem muita gente, sabe, Andrelli, que eu percebi que tem medo. Tem muita gente que fala assim, eu não vou nem procurar porque senão eu vou achar. Gente, o importante é você achar, porque quando você acha no começo, dá tudo certo, entendeu? Hoje a chance de cura é de mais de 90%. Se tiver no comecinho ali, né? Exatamente. Quando eu descobri o meu, ele já estava grandinho, tanto que eu fui em mais de um médico, recomendo isso também, você procure mais de um médico, você tem que ir no médico que você sinta segurança, porque é a tua vida, né? Mas eu fui em 3 médicos e os 3 falaram que eu teria que fazer a mastectomia total, isso é, tirar totalmente o meu seio esquerdo. E eu falei assim, ok, se é para me manter viva, pode tirar seio, pode tirar o que for, tem que tirar os 2, tem que tirar um, eu já queria arrancar logo o outro. Só que aí o meu mastologista falou, não, ele foi contra, não, porque o teu outro não apresenta nada, então não tem porquê eu tirar, a gente vai tirar totalmente a mama esquerda, e eu já fiz a reconstrução em 2020 mesmo, dia 15 de outubro, então eu brinco que eu faço 2 aniversários, dia 19 de abril, que foi quando eu nasci, e dia 15 de outubro, quando eu renasci, que foi a mastectomia e a reconstrução. Então, e eu resolvi encarar, não que a minha mãe não tivesse encarado de uma maneira positiva, porque ela foi forte até o final, mas eu pensei na minha mãe, pensei na minha filha, no meu irmão, e eu falei assim, gente, passar por tudo de novo, eu não quero que eles sofram tudo novamente, eu não quero sofrer tudo novamente que a gente sofreu com a minha mãe. Então foi aí que eu resolvi encarar
de uma maneira, não é leve, porque você fica morrendo de medo de morrer, óbvio, a morte bate ali na tua porta. Mas procurar ver o outro lado da doença, se é que tem, mas tem. Entendeu? Tem o lance do aprendizado que a gente estava conversando antes, né? De você aprender, de você valorizar pequenas coisas, de você valorizar mais a vida, de você valorizar os momentos assim que você tá ali, as pessoas ao seu redor. Então você leva um chacoalhão mesmo e você começa a ressignificar tudo. Então, pelo menos para mim foi assim, foi aí que eu criei o Patricinha Casca Grossa. Que aí era justamente o Patricinha, que é de ver o lado mais florido e doce da vida, vamos dizer assim, e o Casca Grossa de meter porrada no câncer, entendeu? Foi aí que nasceu, que é uma maneira de poder estar dividindo a minha experiência com outras mulheres e com familiares. É muito interessante, às vezes filhas escrevem para mim, ou então maridos, entendeu? Que às vezes a pessoa não sabe como falar para a pessoa que está com câncer, não sabe como chegar, não sabe o que dizer, entendeu? Porque a pessoa fica com medo. Então, E aí busca numa outra pessoa assim, né? Como que eu vou, né? Como que eu vou cuidar da minha mãe, né? Como que eu vou olhar para minha mãe? O que eu vou perguntar para minha mãe, né? Exatamente, é mais ou menos, não, mas é bem isso mesmo. Me lembro que na época eu estava trabalhando na TV e quando eu cheguei para falar para as pessoas que eu estava com câncer de mama, as pessoas não sabiam como chegar para mim, ficavam olhando, já olhavam para mim com aquela cara de coitada, ai, coitada, vai morrer. Aí você falava, aí eu com aquele meu jeito, falei assim, não, gente, calma, tem o tratamento, tem isso, tem aquilo. Então aí foi meio que quebrando as pernas, assim. Quando você contou na TV. Sim. No Tribuna Esporte. No Tribuna Esporte. E eu olhei aquilo e eu falei assim, nossa, tipo, o como a gente entende que assim, a pessoa tá machucada ali por dentro, né? Lógico que tá sofrendo com aquilo ali. Mas ter aquela coragem de chegar ali e falar, levar aquilo de uma forma que, tipo, eu tenho, e não é assim, tá tudo bem, mas assim, eu tenho fé, pra mim foi isso que você passou, tipo, eu tenho fé que vai ficar tudo bem. Sim. Né? Que eu tô batalhando pra isso, né? Se não der certo, é porque não deu certo, mas é que você falou, a Patrícia olhar o florido no sentido de, tipo, eu quero fazer dar certo. Exatamente. Né? Então, pra mim, quando eu vi, eu não conhecia a Vanessa nessa época, e pra mim foi olhar aquilo, foi assim, nossa, que coragem dela de olhar ali, mas qual era o papel ali, né? Aquilo ali foi muito mais, porque foi um serviço, né, Vanessa? Foi um serviço público ali, foi um serviço social de mostrar para outras pessoas. E foi até por isso que a Vanessa me chamou a atenção. A Vanessa já falou na Maria Store, quando a Maria tinha o espaço, e a gente fez um Outubro Rosa, a Vanessa foi lá. Isso mesmo. Então, antes de conhecer a Vanessa, aquilo ali para mim ficou na minha cabeça. Quando foi fazer o Outubro Rosa, foi isso. E agora, como pode ser você, foi a mesma coisa. Foi trazer essa resiliência dela, a gente falar de resiliência, falar o como lidar com isso. E para mim, eu acho que tem N, né? Cada um sabe o peso que carrega dentro do seu problema. Mas quando a gente fala de câncer de mama, é um peso ali que carrega famílias, né? Por assim, a mulher que tem, né? A maioria são mulheres, né? Porque o homem também tem o câncer de mama. Exatamente. Mas são mulheres que têm, mas o quanto o câncer comum, né? Como doença, afeta tantas famílias e o quanto isso... você trazer essa informação, trazer isso, o como lidar é importante. E é que você falou, como as famílias vão lá no seu perfil. Isso, né, e comentam. Para comentar, para perguntar, para tirar dúvida. E é interessante o que você falou, que eu reparei muito bem isso quando a minha mãe ficou doente, não foi a minha mãe só que ficou doente, a família inteira fica doente, né, do paciente de câncer. Então, quando eu decidi falar na televisão, que eu apresentava o Tribuna Esporte na época, foi justamente para uma forma de alertar que qualquer pessoa pode ter câncer de mama, tanto mulher quanto homem também, a porcentagem acho que é 1%, mas em homem é muito perigoso o câncer de mama, então tem que ficar atento realmente no sentido de, vamos dizer, desmistificar, porque aquela história de você ter medo de falar da doença, peraí, eu não tenho que ter medo, eu tenho que trazer o câncer à tona para as pessoas prestarem atenção e elas se cuidarem, elas evitarem de chegar a esse ponto, que chegou no caso da minha mãe, no meu, né, de ter que fazer uma mastectomia. Então, eu acho que é muito importante, eu achei que eu como jornalista,
né? E como uma pessoa pública ali, eu me senti na obrigação e na vontade de querer passar isso para as pessoas de uma maneira como eu realmente estava me sentindo, de uma maneira com fé. Claro que eu estava emocionada, eu estava triste, com medo, mas com muita fé de que eu estava buscando a minha cura e de que ia dar certo, entendeu? Então, eu achei muito importante. E eu entendo totalmente também quando a pessoa resolve esconder e não falar que está com câncer. Tem muita gente que não fala, nem para os familiares que está com câncer, esconde. Por quê? Eu reparei muito isso também, não estou nem falando ao meu respeito, porque eu já fui encarar assim de frente, mas vendo grupos de mulheres que eu faço parte, que têm câncer de mama, muitas reclamam que às vezes quando falam que estão com câncer de mama, muda como as pessoas tratam essa pessoa, já começam a tratar como coitada, como vítima, como fragilizada, ou então que ela não pode fazer mais nada da vida. Tem o preconceito muito grande, às vezes tem o preconceito até da onde ela trabalha, que às vezes a pessoa fala, não vai poder mais trabalhar, vai ter que ficar fazendo tratamento, não vai conseguir vir trabalhar. Então tem um preconceito muito grande também da sociedade, né, que acha que a mulher tá com câncer, já tá desenganada, ou então que não pode trabalhar, não pode praticar esporte, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso. Então por isso que muitas mulheres resolvem não comentar que estão com câncer de mama. Eu vou fazer um paralelo aí que eu acho que é bem, bem interessante, e eu vejo isso e vivo isso no meu dia a dia. E o quanto eu acho que a primeira coisa, a gente estava até falando, né, de quanto eu era cética quanto ao autoconhecimento, né? Mas o quanto quando você tem o autoconhecimento, você tá segura daquilo que você tem, o quanto isso é importante. Sim. Né? Fazendo um paralelo, é que nem as pessoas antigamente tinham medo de falar que tinham depressão. Verdade. Ou que tem síndrome do pânico, verdade. Ou que tem transtorno de ansiedade. E hoje você vê que é muito mais natural chegar a falar, eu tenho. E eu falo sobre isso no Patricinha Casca Grossa, eu já falei mais de uma vez, inclusive o meu penúltimo post foi sobre isso, foi sobre depressão, porque eu estava deprimida. Eu não tenho... o câncer, ele leva também à depressão, óbvio. Sim, lógico que mexe com a sua cabeça, né? É a história do vou morrer, vou, né? Não... Então, você tem que ter um acompanhamento médico. Você, a partir do momento que você tem um diagnóstico como câncer ou como qualquer outra doença, assim, pesada como câncer, você deve procurar um psicólogo ou um psiquiatra. No meu caso, eu procurei psiquiatra quando a minha mãe foi diagnosticada com câncer e tenho acompanhamento até hoje, e eu desenvolvi, quando a minha mãe foi diagnosticada com câncer, síndrome de pânico. Então, para você ver como tá tudo ligado, né? E eu trato até hoje, eu tomo remédio até hoje porque eu tenho consciência que eu tenho uma defasagem química no meu organismo, que eu preciso tomar esse medicamento para ter essa química no meu organismo, vamos dizer assim, para eu não ter surto de síndrome do pânico. Então, eu tenho consciência disso e eu faço questão de falar e de avisar. Se eu soubesse o bem que esse remédio teria me feito antes, eu teria tomado muito antes, entendeu? Porque depois que eu fui descobrindo também, né? Tipo, exatamente. Você precisa fazer terapia quando você tá depressiva. Você pode fazer terapia antes, né? É o preventivo também, o preventivo. Né? E aí é que eu fui descobrindo que algumas coisas que eu senti quando eu era adolescente, ou depois na maternidade, ou depois que eu falei assim, gente, já era indício de que tinha alguma coisa que não estava legal. Então, se eu soubesse daquilo na época, eu falei, mas era o bendito do preconceito, né? Que muitas pessoas, por falta de informação, tem até hoje. E aí eu falo assim, gente, me faz tão bem, eu me sinto tão bem. Não é uma pílula dourada que, eu esqueço do mundo, fico tudo... Não, eu tenho consciência se eu tô feliz, se eu tô triste, eu tenho consciência total. Tanto que eu tava, como eu disse, meu penúltimo post, assim, que eu tinha colocado, era eu deprimida e chorando, porque eu faço questão de ser real. Eu não suporto aquela coisa de Instagram que tá todo mundo lindo, feliz e maravilhoso e não tem problema no mundo. Isso não é real. Isso faz mal para as pessoas. Isso faz mal para as crianças. Isso faz mal para os adolescentes. Isso faz mal para os adultos que ficam vendo lá no Instagram só foto linda, maravilhosa, tudo lindo, maravilhoso, e a pessoa se
sente uma droga. Fala assim, por que que a vida dela é perfeita e a minha não? Eu faço isso no meu perfil da consultoria de imagem, assim, por que que a consultoria de imagem ela tem que sempre estar montada? Então tem dia que, tipo assim, eu saio daqui do podcast, tipo, já gravei, já suei, porque eu fui na rua, voltei, não sei o quê, e depois eu gravo um story sem filtro. Então. E aí as pessoas assim, nossa, mas você não usa filtro? Eu uso filtro quando eu quero. Quando eu olho lá e falo assim, não, tá bonito. Eu vou usar filtro porque eu quero. Não porque eu quero esconder a minha cara. O dia que eu não quero esconder, eu não escondo e você vai me ver como eu sou. Você não pode ser um refém daquilo, não é mesmo? E aí tem o dia que, tipo, eu não estou produzida, mas eu quero abrir a câmera do Instagram e falar com Perfeito. quem tá ali. E tá tudo bem. Exatamente. Né? Então, assim, eu já recebi comentários assim, nossa, você é uma consultora de imagem, mas nem sempre você tá montada. Não tô montada, gente, porque eu tô na minha casa e eu não tô. Nem sempre eu tô montada, eu tô lá deitada. Somos mulheres reais. Então é justamente isso, né? Então, e a minha cabeça sempre é essa, assim, o que eu tô passando? Porque eu tô olhando pra uma tela do celular, mas quantas pessoas estão assistindo ali? Pensa. Então, assim, as pessoas têm que entender que a Andriele não é tipo, não é aquela coisa, não é só o que mostra ali, né? Tipo, ela é real de verdade. Exatamente. Eu vou te mostrar o que é real de verdade. Né? E é isso que eu procuro passar para as pessoas, porque durante o tratamento você tem os seus altos e baixos na vida, né? Sim. A gente tem os nossos altos e baixos. Então, quando eu criei o Patricinha Casca Grossa, foi nessa intenção, olha, desde o primeiro momento, vou estar aqui, se eu tô botando alguma coisa feliz é porque eu tô, mas também eu vou botar momentos que eu não tô tão feliz, porque eu acho que é mais justo, é mais real com outras pessoas que estão em tratamento também, porque às vezes até não aparece quando tá ruim, mas quando volta, fala assim, eu não tava bem, por isso que eu tô aqui, exatamente. Né? Eu não tava bem. Tava afastada porque não tava legal, não tava a fim de falar, entendeu? Eu não me sinto nessa obrigação de ter que ficar postando todo dia, né, essas coisas. Eu posto quando eu tô bem, às vezes eu quero postar, mas não dá tempo realmente na correria do dia a dia. Então, porque é no sentido de poder estar ajudando o próximo, né? E não tá sendo uma coisa negativa de você tentar alcançar o impossível. E nem romantizar, né? Não, nem romantizar. Tipo, existe. Hoje exatamente. Eu tô bem, tô me sentindo linda, maravilhosa, tá tudo bem. E amanhã eu não. E, tipo, porque muitas vezes as pessoas no começo, porque foi o seguinte, logo depois que eu saí da mastectomia, que eu saí, né, já com seio, eu não pude recuperar o bico do seio nem a areola. Não tenho. Eu fabrico que meu peito é careca, não tô nem aí. Poderia fazer uma tatuagem 3D ou fazer uma reconstrução, mas eu não quis fazer uma outra cirurgia. Enfim, por enquanto eu tô amadurecendo a ideia do que é que eu vou fazer enquanto tá assim. Mas é bom que não marca a camisa, tá tudo ok, ó. Mas aí eu brinco assim, eu saí tão feliz, mas eu saí tão agradecida, tão feliz, que eu só postava coisa... Eu contente, pulando e alegre, e as pessoas, meu Deus, a Vanessa enlouqueceu, tá romantizando o câncer. Mas não é que eu tava romantizando, é um momento, etapa, exatamente, eu senti isso. Eu cortei o câncer, eu tirei esse bicho de dentro de mim que não me pertence, entendeu? Então eu tava feliz porque eu sobrevivi àquela cirurgia, eu fiquei 10 horas numa sala de cirurgia, porque no mesmo dia que eu fiz a mastectomia, eu fiz a reconstrução mamária. Então assim, caramba, eu passei por essa etapa, então era só coisa positiva, porque eu tava realmente agradecida. Que é meio poliana, né? Já tô do copo cheio. Por que não olhar? Por que não? O que daqui pra frente, o que eu tive de positivo com isso? Então, né? É aí que tá. O paciente de câncer, ele começa a ver, quando ele passa por uma situação como essa, de uma mastectomia, ou quando ele termina um tratamento de quimioterapia, de rádio, enfim, aí ele começa a ver as coisas positivas que às vezes a gente no nosso dia a dia, a gente não vê. A gente passa direto e não vê graça naquelas coisas, porque é a correria do dia a dia. E aí uma pessoa que passa por uma experiência como essa, de estar próxima à morte, muda, os valores mudam. Então, por isso que às vezes os meus posts são super animados, porque eu tô me sentindo super animada. Mas aí, conforme vai passando o tempo, aí você vai, não, hoje eu já não tô tão legal assim. E a gente vai caminhando, e a gente vai aprendendo e agradecendo cada dia que a gente tá aqui. E como é que foi, até falando dessa positividade, de que tava todo feliz, e a gente falou, né, a família adoece junto. Sim. Né? Eu lembro que você comentou comigo quando você foi na Mariá. Sim. Do quanto você estava positiva, e o marido falava, mas por que, né? Por que ela tá tão feliz assim? Né? Pois ele falou, como assim? Porque realmente a doença
doença afeta a família. E o que eu senti é o seguinte, como eu perdi a minha mãe por causa do câncer de mama, se eu me deixasse ficar naquele momento deprimida, porque eu costumo falar, se você tem que viver a sua tristeza, viva. Se você tem que chorar, chore. Mas isso Vanessa, naquele momento, eu achei que eu não é que eu não deveria, que não deveria. Eu achei que a barra ia ficar muito mais pesada se eu chorasse e ficasse desesperada. Por quê? Seria eu doente, meu marido, minha filha e meu irmão. Que os 3 são a minha vida, né? São tudo pra mim. Então, eu falei assim, gente, eu decidi lutar por eles e por mim. E de mostrar, assim, não, eu tenho força, eu tenho fé, eu tenho garra, eu acredito que o que tiver que acontecer de melhor para mim vai acontecer. Então, a minha avó e minha mãe sempre me ensinaram isso, essa questão de ter força, da resiliência, da questão da fé. Eu falei assim, eu vou encarar isso de frente, isso não vai me derrubar agora. Então, eu acho que isso acabou, Vanessa, acabou ajudando no tratamento geral família, né? Da família, entendeu? É óbvio que a minha filha ficou morrendo de medo, é óbvio que meu marido devia chorar escondido, é óbvio que meu irmão chorava escondido também, eles não queriam demonstrar na minha frente, eu sabia o que estava acontecendo, mas eu acho que a força que eu demonstrei naquele momento e a alegria de estar viva mais um dia, acabou, vamos dizer assim, contagiando eles também, entendeu? É isso que eu ia falar, né? Porque assim, a família adoece junto porque ela se contagia com a tristeza do paciente, sim, né? Com o estado que emocional e físico que o paciente vai estar, né? Sim. Que a pessoa doente vai estar. E aí, como você fez o contrário, né? Tipo, assim, ao invés de você chegar no fundo do poço, você estava ali tentando, né? E estava pra cima. Exatamente. Eles não adoeceram juntos. E eu tive apoio de muitos amigos, muitas amigas, e isso faz uma diferença. Eu tive apoio da Mayra, que é minha personal que virou amiga, e ela dá aula no Sesc, então ela acabou juntando um grupo do Sesc de Santos que eu costumava ir correr, e o pessoal fez uma festa, assim, a gente organizou para arrecadar protetor solar e lenço, para poder estar doando para outras mulheres, né, que estão em tratamento de câncer de mama. Eu tive a ajuda das minhas amigas da canoagem, da Marcinha Serra, que juntou todo mundo ali com o meu técnico Marinho. Então, aí eles também fizeram pensamento positivo, fizeram uma remada especial para mim. Então, quer dizer, eu tive a ajuda de muitas amigas que estiveram ao meu lado, as minhas vizinhas, que são minhas amigas, e isso me deixou mais forte. Então, é muito importante você ter uma rede de apoio. E uma rede de apoio, uma ajuda, no sentido assim, não tá ali passando a mão na sua cabeça, falando, coitadinha da Vanessa, né? Tipo, Vanessa, vamos lá. Que nem algumas me colocam, não, vamos, que nem a Marcinha, não, vamos remar. A Mayra, não, vamos correr, entendeu? Assim, elas não me deixavam, quero ficar no meu cantinho, não, vambora, que a vida tá aí fora, entendeu? Então, assim, agora eu tô até meio deprimida porque eu me machuquei, que até faz parte do tratamento também. Meu câncer da minha mãe era tumor de Paget, o meu é hormonal. Então, eu não estava ainda na menopausa, eu estava na pré-menopausa. E por estar na pré-menopausa, tenho que fazer um tratamento, eu tomo um remédio chamado letrozol, que é como se fosse uma químio, só que eu tomo diariamente esse remédio, vou ter que tomar pelo menos 7 anos da minha vida esse remédio, e de 3 em 3 meses eu tomo uma injeção, que é de uma agulha deste tamanho, que é chamado de Zoladex, e essa injeção é justamente para eu parar de menstruar, de parar vamos dizer, de progesterona, estrógeno para zerar, entendeu? Que é para não alimentar o meu câncer. Então, segundo o meu oncologista, não adianta apenas eu tomar o letrozol, que é a hormonioterapia, ao contrário de terapia hormonal, gente. Eu não posso nunca fazer terapia hormonal na minha vida. É justamente porque você se alimenta do hormônio. Então, é o contrário. E aí ele falou, então não adianta nada você não tomar o Zoladex, que é para parar com a sua menstruação ou com a sua produção hormonal,
porque senão você vai estar como se estivesse tomando água. Então, tem todo um estudo hoje em dia, que a gente vê, um desenvolvimento, que eles fazem um estudo, qual é o seu câncer, o tipo de câncer, que tratamento é o mais adequado para você fazer, entendeu? Então, quer dizer, eu não fiz a quimioterapia nem a rádio, né? Mas, em compensação, eu vou ficar de 7 a 10 anos da minha vida fazendo tratamento. Então, tem os prós e os contras em todos os tratamentos. Sim. E esse tratamento que eu faço, ele veio, a minha menopausa, não veio uma menopausa natural, veio uma menopausa forçada. Então, eu tenho todos os sintomas de menopausa que você pode imaginar, entendeu? E com isso, esse medicamento também dói as juntas. Então, eu remo, você sabe disso. Tenho até minha tatuagem aqui do remo e da flor de lótus. Só que eu tô há 4 meses sem remar e eu estou desesperada. Porque eu acordo de madrugada com isso aqui latejando de dor. O pulso. Exatamente, você precisa para remar. Mas eu tô fazendo fisioterapia, tô fazendo os meus exames, o importante é isso, é assim, não desistir. Teve uma médica que eu falei assim, acho que a canoagem não é o melhor esporte para você. Eu só fiquei olhando pra cara dela assim, tá, eu vou mostrar que é sim, entendeu? Então eu vou fazer a minha fisioterapia, o meu tratamento direitinho, e depois, quando tiver melhor, eu vou voltar a remar. Então, porque o organismo da gente muda muito com o tratamento. Eu engordei 10 quilos, tem gente que não engorda, eu engordei 10 quilos no tratamento. Eu não me reconheço. Você acredita? Às vezes eu me olho no espelho e falo assim, quem é essa? Não. Tudo bem que eu nunca fui magérrima, mas eu não me reconheço. Eu também nunca fui assim. O corpo muda, porque é a questão da menopausa, né? E eu não tenho mais nada, metabolismo para lutar contra. Então, assim, mas a gente tem que... Como é que eu vou dizer? Tem dias que eu tô legal, tem dias que não tá. A gente tem que aceitar. E eu penso assim, bom, eu tô viva, gente. Eu vou reclamar do quê? É que você falou, né? Não tô remando agora, porque não tô remando agora, exatamente, mas eu vou voltar a remar. É por causa de uma dor, por causa de um tratamento que é pra eu estar viva, isso, né? exatamente. Pra analisar, falar assim, eu tô com uma dor porque eu tomei o medicamento, mas era o medicamento que ia me manter viva. Exatamente, né? Então, entendeu? É aquela coisa de você... Tem que parar e pensar, né? Porque você fala assim, pronto, não, caramba, olha que droga de vida, agora eu tô com dor, não vou remar. Não, aí eu tô infeliz que eu não posso remar, não né? Aí não, aí então é você, não, vou caminhar, vou fazer alguma coisa, mas eu acho que aí que tá... de outra forma, né? Exatamente, eu acho que é essa a questão da vida, é você, poxa, não dá pra fazer isso agora? Vai dar pra fazer depois, então eu faço outra coisa, entendeu? Então, assim, é você procurar algo positivo pra preencher o seu dia, pra você se sentir útil, entendeu? De você ver a sua missão aqui de vida que você tá. Vanessa, eu vejo bastante, eu conheci por causa da Vanessa a canoa, já tem alguns meses que eu não remo, qualquer hora eles vão brigar comigo. Eu recebo umas broncas no grupo, sabe? Tipo, quem é a tua técnica? É a Thaís? Ela tá bronca, da Ohana. E a gente vê muito a canoa, tipo, justamente sendo praticada por muitas mulheres que tiveram câncer de mama. Muitas. Né? Tem uma relação? Tem. O câncer de mama com tem a prática relação. da canoa havaiana? Tem. Eu acho muito legal essa tua pergunta, e é uma coisa que eu acabo levando muito essa bandeira. Tem muito médico ainda no Brasil que tem medo que a mulher mastectomizada que passou por um câncer de mama, que ela reme, ou que ela levante peso, ou que ela faça exercícios pesados com os braços. E foi constatado, um médico canadense, Don Mackenzie, quem quiser pode buscar, e ele fez justamente assim, não é possível que essas mulheres estejam fadadas a nunca mais levantarem um peso na vida, não poderem remar nem nada. E aí ele fez uma pesquisa no Canadá, com mulheres, pacientes de câncer de mama, de remada. E aí, ele descobriu que a remada, ela ajuda você a recuperar os movimentos, porque muitas vezes, quando você faz a mastectomia, você acaba perdendo o movimento de levantar o braço e tudo mais. Então, a remada, ela ajuda a funcionar como uma fisioterapia. Claro, você tem que fazer a fisioterapia, é importante, né? Mas ela ajuda você, a remada... ajuda você a recuperar esse movimento, porque ajuda você a se esticar. Fora você faz o alongamento, você né? faz o alongamento, alongar, né? Fora que você vai estar remando com outras mulheres, porque ele criou, hoje em dia, é um esporte, eu remo canoa havaiana, você também. Mas tem aqui em Santos, uma amiga minha, Cláudia Barbieri, ela criou
o Nina Rosa Dragon Boat, porque é o seguinte, o Don Mackenzie, ele conseguiu provar para os médicos do Canadá que a remada é muito positiva. E tem um barco chamado Dragon Boat, que tem 22 lugares, é um barco dragão, que tem origem da China oriental, mas eles usaram e é muito popular no Canadá para mulheres sobreviventes de câncer de mama. E tem competição internacional. Nós tivemos recentemente uma competição em Brasília. Era para eu ir, eu fui convocada para a Força Rosa Brasil, só que eu não pude ir porque eu estava justamente machucada, então eu não fui competir, mas aqui em Santos tem o Nina Rosa Dragon Boat, é de graça, todas as mulheres sobreviventes de câncer de mama estão convidadas a participar, é de graça, a Claudinha recebe todas, é muito legal esse trabalho, porque o Dragon Boat é um pouquinho diferente da canoa havaiana, ele é maior e você rema só de um lado, né? E a canoa havaiana eu gosto mais porque você acaba remando dos dois lados, é menor, tem 6 lugares e tal, mas aí é uma questão importante, é você estar praticando a remada, você está praticando esse exercício, porque você vai estar em contato com a natureza, você vai estar em contato com outras pessoas que passaram pela mesma coisa que você. Então, é aquela coisa que eu te falei da questão da rede de apoio, né? E foi provado, muitos médicos hoje em dia, eles vêm até com uma questão de prevenção, para que não volte o câncer de mama, esse tipo de exercício. Então, os meus médicos, tanto o meu mastologista como o meu oncologista, eles me cobram. Tipo assim, olha, tem que remar. Tem que remar. Tem médico que tem medo, né? Mas converse com seu médico, porque é muito interessante, procure, pesquise, porque que você vai ver. falou, né? De repente tem algumas limitações que a gente pode ter esporte que não vai poder praticar. Exatamente. E aí é uma opção. É uma opção. Claro, cientificamente comprovado, né? Comprovado por um médico. Exatamente. Né? Por um médico, claro que a gente sabe que quando a mulher está em quimioterapia não pode tomar sol, dependendo da químio. Para você fazer um exercício como esse, você tem que pedir para o seu mastologista ou o seu oncologista tá liberando você. Mas talvez como qualquer outra Os meus liberaram, cuidado, né? Exatamente. É uma questão de cuidado ali, ó. Eu tenho isso, eu posso praticar? Exatamente. Né? Mas saber que é uma atividade, né? E eu vejo muito isso, assim, muitas mulheres que, né, com câncer de mama, né, que se operaram e que praticam eu estava competindo, né, antes de parar, eu estava competindo no campeonato, inclusive campeonato brasileiro e tudo mais, e uma das meninas da minha canoa, do meu grupo, né, que é Super Master 50 a mais, ela também é sobrevivente de câncer de mama, a Priscila, e o médico dela tinha falado, não, melhor você não remar. Ela olhou pra cara dele e falou assim, não, mas você me libera pra fazer exercício? Ele falou assim, eu libero, mas vamos ver como faz. E ela foi remar, ele liberou e ela tá super bem. Eu falo que a canoa, eu não sou uma paciente de câncer de mama, mas quando eu fui conhecer num evento do Outubro Rosa, que a Vanessa ia participar na Ohana, com a Thaís, que faz todo ano a remada rosa. Remada rosa, e eu saí de lá falando, eu vou me matricular. Porque pra mim era assim, eu sinto falta, tem outro dia até, eu vi uma amiga, foi no final de semana, uma cliente, na verdade, que foi remar com a Thaís, e eu falei, nossa, que saudade que eu tô de remar, e eles me cobram de ir. Mas o que foi pra mim foi terapêutico. É isso mesmo, é terapia. Porque assim, como eu gosto do mar, eu gosto de praia, pra mim tá ali no mar, em contato com a natureza, aquela brisa do mar, que é aquela coisa, se você chega lá, tipo, você gosta de sentar lá na muretinha, lá na ponta da praia, e ficar vendo o mar ali, ficar aquela brisa, você tá remando, aquilo potencializado, né? Então, pra mim, aquilo foi muito, tanto que quando eu decidi, falei assim, mas você acorda 5:30 da manhã pra remar? Eu acordava, assim, né? Eu falei, eu acordava pra trabalhar, tipo, por que não vai pra remar? Por que eu não vou pra remar? Exatamente. Eu falei, agora eu tô preguiçosa, mas eu vou voltar. Eu ainda tava olhando outro dia, o pessoal, eu tava na praia. É maravilhoso. Mas se você tem medo de mar, se você não curte, para pacientes de qualquer tipo de doença, para vida, paciente de nada que seja, o esporte é saúde. O esporte é fundamental e o esporte é importantíssimo no tratamento do câncer de mama.
mesmo que não seja uma remada, mas o esporte é fundamental, entendeu? Por causa da questão da imunidade, Sim. né? Então você imunidade, a questão que a gente fala da cabeça, né? Do a cabeça hoje, é remédio. Para síndrome do pânico também, sabia? O meu psiquiatra falava, olha, exercício para você é remédio. Porque também funciona para depressão, para síndrome do pânico. As doenças emocionais, sim, né? Sim, funciona. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, o que for. Que fala, pratica atividade física, que a endorfina é um remédio. É isso mesmo, é então, isso mesmo. Ajuda a gente a ficar mais forte, mais assim, forte interiormente. Não precisa estar definido, não precisa estar, né? Não. Hoje eu tenho atividade física, eu não gosto de atividade física mesmo. A minha filha odeia. Mas eu olho hoje como saúde mesmo. Assim, tipo, o quanto me faz bem. Né? Então, assim, o dia que eu não tô bem, que eu não quero fazer, tipo, às vezes eu não vou. Eu falo, não vou fazer, pronto, acabou. Porque eu não gosto, não é um amor de, tipo, assim, eu gosto de treinar, eu gosto de fazer. Mas eu sei que quando eu faço, o quanto me faz bem, né? Então, isso mesmo. E aí, como você falou, né? O quanto se pra gente, vamos dizer assim, né? Pra quem não tem a doença, né? Não tem nada, é bom. Pra quem tem, né? Exatamente. Exatamente. Né? Vanessa, eu queria agradecer por você ter topado o convite. Pela segunda vez, eu vivo convidando ela. E eu adoro, gente. E eu chamo, porque eu chamei ela aqui pro Pode Ser Você, porque eu sabia que ela gosta de contar a história dela, de levar essa informação. O Patricinha Casca Grossa nasceu por causa disso, porque você queria levar isso para todo mundo. Então, eu quero te agradecer por ter topado mais uma vez estar aqui, de compartilhar a sua história, de levar a informação, né? E levar toda essa... de uma forma positiva, e não é positiva, é positividade tóxica, né? Sim. É de uma forma positiva do quanto a gente olha o copo cheio, o copo vazio, que a gente escolhe pra vida, né? Eu acho que desafios todos, né? A gente passa na vida, cada um passa com o seu, e pra mim, assim, eu falo assim, tipo, eu acho muito legal, eu acho muito bonito a forma como você leva com essa leveza, mas mostrando que existem altos e baixos. Exatamente. Né? Sem romantizar, mas mostrando que também é tipo. Não é só o que nem às vezes assim, minha vida é ruim, que minha vida é isso, minha vida. Né? O quanto a gente pode pensar do outro lado. Então, muito obrigada mesmo por ter compartilhado mais uma vez comigo. Eu que agradeço. Digo, parabéns pelo programa, muito importante estar falando sobre os temas que você escolheu, sobre saúde, sobre moda, sobre comportamento, que sobre tudo faz bem, sobre pessoas. E você é uma pessoa fantástica. Obrigada. E muito feliz, viu? Quando precisar, tô aqui. Parabéns, você tem uma fã. Obrigada. Já tenho fã, tá vendo, gente? Quero agradecer vocês que ficaram aqui até o final do episódio. Tá incrível. Então, vai aqui, depois comenta o que vocês acharam. Se tiver dúvida para a Vanessa, tiver alguma pergunta, manda aqui nos comentários que eu vou mandar para a Vanessa. Eu sei que ela vai responder. Vou mandar ela já falar assim, vai lá responder lá nos comentários. Então, deixa aqui. Se inscreve no canal, que é para poder chegar todo esse tipo de conteúdo para você. E quero aproveitar para agradecer os nossos patrocinadores. O Empório Dona Liliana, que sempre está aqui com a gente. E a Explorer Company, com a SC Imobiliária, que também faz de tudo para que esse podcast aconteça, graças a eles, eu sempre falo isso em todos os episódios, e quero aproveitar nesse episódio e parabenizar a SC Company, que essa semana faz 25 anos, então estão comemorando aí 25 anos de existência, e quero agradecer muito a parceria, porque com certeza a gente não conseguiria levar tanta informação e tanto conteúdo se não tivessem parceiros que acreditam no projeto. Então, muito obrigada por você. Obrigada, Vanessa. Eu que agradeço.